Olá, seja bem-vindo à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores, a sua rede de aprendizagem. É aqui que acontece o maior movimento de formação continuada do mundo. É a Semana Rede Pedagógica, que na sua 19ª edição traz como temática central a discussão sobre direitos humanos. 19ª Semana Rede Pedagógica Direitos Humanos. Uma formação completa, gratuita, com certificado de 120 horas, gratuito também. As inscrições estão abertas em redepedagogica.com.br. As gravações das live aulas da Semana Rede Pedagógica começaram no último sábado, com a participação de Pedro Demo. E nós vamos juntos até o próximo domingo. São 9 dias de programação síncrona e 39 dias de acesso gratuito para você concluir essa trilha de aprendizagem, essa jornada de conhecimento e emitir a sua certificação, sem pagar nada. Aqui na Rede Pedagógica não tem pegadinha, não tem enganação. Na rede você pode confiar e você também pode indicar a Rede Pedagógica para os seus contatos e amigos. Nesse 4º dia de programação, vamos conversar com Frederico Bertolini sobre a política dos direitos humanos. Gente, o Frederico, ele é professor de ciência política na Universidade de Brasília e ele é doutor em administração pela FGV. Uma pessoa muito simpática, mas muito experiente, com muita bagagem acadêmica e profissional. Aqui nessa live nós vamos conversar sobre política, sim, porque política também é assunto para ser tratado na escola. E você, professor, vai ampliar o seu repertório, vai ampliar o seu argumento para que você possa fazer discussões a esse respeito, tá? Para que você não seja assolado por desinformação, para que você tenha ainda mais elementos, né, para fazer de fato uma educação política na escola. Não é educação que tende para partido político, não. É aquela educação política sobre a qual nós conversamos na Semana Rede Pedagógica, que era sobre cidadania. Tá, gente? Então, fica na live, pode chamar quem estiver em casa com você para participar. É assunto de interesse de todos, porque a gente precisa discutir política de forma inteligente, de forma saudável. E o Frederico entra daqui a pouco na live para ajudar a gente com isso, né? Porque ele atua como professor nessa área, ele orienta alunos com projetos de pesquisa e ele tem experiência também no que diz respeito à educação política na educação básica, na escola, né? Onde a gente precisa fazer aí um trabalho de linguagem para ser compreendido pelas crianças, adolescentes, jovens, adultos, diferentes públicos, diferentes realidades. Eu quero cumprimentar aqui a Sandra. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Bia Fontes, Isla Fernanda, todo mundo que está chegando aqui, Marcos Antônio, seja bem-vindo, Daiane Prela, professora Josi, obrigada, querida, pelo seu comentário, pela sua marcação, muito bom ver você aqui, viu? Muito bom, Lilian Alves, Érica Galhardi, minha xará, Sônia Ferreira, Vanderleia, Érica de Lima, Midian, que bom que você tá aí, Midian. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, quem ainda não se inscreveu, não precisa se preocupar, pode se inscrever depois. Não sai da live, não. Fica aqui, participa, aproveita esse momento ao vivo e depois você cuida dessas questões de acesso, tá? Do material que você vai poder baixar lá na plataforma. O principal é você ficar aqui com a gente agora e nos ajudar na construção dessa live aula, desse momento aqui colaborativo. Oi, Jussara, tudo bem? Olá!
Que bom que vocês estão aqui. Eu tô aguardando um comentário do professor Frederico aqui na live para que eu possa adicioná-lo. Deixa eu observar aqui se ele já comentou. Ainda não vi, pronto, agora eu tô vendo, ó, Frederico Bertolini. Emojis. Escolhe um emoji aí que para você representa direitos humanos, né? E coloca aqui na live pra gente. Oi, Frederico, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Rede Pedagógica e à Semana Rede Pedagógica. Obrigado. Deixa eu acender aqui umas outras luzes auxiliares, ficar um pouquinho mais iluminado. Frederico, eu fiz a sua apresentação aqui acadêmica e profissional. Falei, né, do seu doutorado, falei que você é professor da Universidade de Brasília, mas eu queria que você se apresentasse assim como pessoa. Tirando o estudo e o trabalho, quem é o Frederico, hein? Eita, tirando o estudo e o trabalho, será que sobra alguma coisa? Tenho certeza de que Será que sim. a gente está vivendo além disso? Sou pai de duas crianças, então isso talvez seja uma das partes mais importantes para definir quem eu sou, né? É interessante, depois que a gente tem filho, a gente muda muito as relações com o mundo de forma geral, muda as relações com os nossos pais, né? E eu acho que isso é bastante definidor de quem eu sou. Então, sou pai de um menino de 7 e de um menino de 2. Sou alguém que gosta de levar a vida da maneira mais leve possível, da maneira mais tranquila possível. Isso implica, eventualmente, aceitar algumas coisas que a gente não consegue mudar, mas também me posicionar, quando possível, sobre as coisas que eu quero, sobre as coisas que a gente consegue mudar de alguma forma, né? Acho que a minha trajetória profissional, lá, de alguma maneira, reflete isso, porque eu fui sem muitos planos, eu nunca pensei assim, nunca foi meu sonho, eu quero ser professor universitário, então eu acabei me tornando professor universitário. Eu nem vim para Brasília para ser professor universitário, eu vim para uma oferta de trabalho numa instituição de pesquisa, que eu gostava muito de trabalhar, atualmente chama IPDF, era Codeplan. E aí as oportunidades foram aparecendo. Também na minha formação foi muito assim, né? As oportunidades foram aparecendo e eu fui, de alguma maneira, abraçando essas oportunidades, vivendo essas oportunidades. Então, eu gosto muito de aproveitar isso que o mundo coloca para mim. Fora isso, sou uma pessoa apaixonada por esporte, que praticava eles enquanto podia, enquanto dava ainda. Tá se revelando. Tento, é, tento ainda manter a prática do meu judô, pelo menos voltar, né, a praticar judô, que eu praticava desde muito jovem. É isso, sou casado, felizmente, com a autora de parte dessas fotos, e mãe dos meus dois filhos. Que Sei. legal. Boa, Frederico. Foi uma ótima apresentação, sim. A gente fica feliz em conhecer mais sobre você, né? Para além aí das suas realizações acadêmicas e profissionais, que são de fato assim numerosas, né? Que impressionam e que servem de referência para a gente também que está aqui estudando, né? Buscando qualificação, se posicionando no mercado de trabalho, ou construindo uma carreira no serviço público, né? Você é uma referência para nós, já que você já é doutor, né? Em administração, está aí no ápice da carreira acadêmica, certamente é uma pessoa que nos inspira. A gente quer te agradecer por ter aceitado o convite para vir participar aqui, porque realmente, para falar de direitos humanos, a gente não poderia se abster de falar. Aliás, nem teríamos como, na verdade, falar, né, de política, porque direitos humanos e política são dois conceitos que estão muito imbrincados, né? E eu já queria iniciar essa live jogando uma bomba na live.
né? Eita. Trazendo aí questões polêmicas. Eu gosto de conversar assim, às claras, sabe? Gosto muito de trazer, inclusive, argumentos do senso comum para essas conversas aqui, onde a gente tem a oportunidade de refletir. Até como eu disse para todo mundo aqui, para que a gente tenha mais repertório, mais argumentação para as nossas conversas no dia a dia e para o nosso trabalho enquanto educadores, né? Direitos humanos é uma expressão muito linda, muito querida por alguns, mas não é muito bem vista, assim, nem muito bem quista por alguns também, né? E a gente até escuta no senso comum aquela frase assim: ah, direitos humanos é só para proteger bandido. Porque a pessoa de bem mesmo, ela não tem seus direitos garantidos. Você já ouviu essa frase, Frederico? Muitas vezes é direitos humanos para humanos direitos. Ah, Enfim, então tem essas. outras, né? Deixa eu aprender aqui. Você nunca tinha ouvido essa? Direitos humanos Não, para humanos direitos. Eu já ouvi essa. olha só. Eu E já assim, ouvi essa. por que que isso acontece, né? Que conceito é esse que permeia o senso comum mesmo sobre direitos humanos, né? Que conceito deveria de fato ser referência para as pessoas? É importante que você trouxe, né, no início da tua fala, que esses direitos, por que que a relação é tão imbrincada com política? Por que que ela é tão indissociável da política? Porque esses direitos sempre foram fruto de algum tipo de disputa política por eles. Então, a gente hoje em dia toma eles como garantidos e até, às vezes, diminui o papel fundamental deles na manutenção da nossa sociedade, né? Como essas frases meio senso comum. Mas eles, na verdade, são conquistas que eventualmente vieram a duras penas, né? E aí, assim, tem dois conceitos chaves que são bem importantes da apresentação que eu fiz, da aula que eu fiz, que são essa ideia do Estado como protetor, mas ao mesmo tempo eventualmente violador, e dos direitos como uma limitação do poder dos poderosos. Então, os direitos humanos eles servem para proteger todos os humanos, especialmente os mais vulneráveis, dos mais poderosos, né? Então, essa frase, assim, dita direito humano é só para bandido, ela talvez seja o maior e mais perigoso mal entendido sobre o tema no Brasil, e não só no Brasil, né? Ele é ouvido também a alhures em outros lugares onde existe um grau de desigualdade muito forte e um grau de violência muito forte. Então, ele pegou muito, claro, porque ele explora um medo que é totalmente legítimo. Um medo, uma revolta sobre a violência. Então, existe, de fato, é totalmente legítimo, por exemplo, a pessoa imaginar que ela, ao sofrer ou ao ver alguém sofrer algum tipo de violência, vai ter alguma reação agressiva ou vai se felicitar em ver alguma reação agressiva contra essa violência opressora. Isso é legítimo, né? Qual que é o problema? É porque isso acaba virando uma arma contra o próprio conceito de justiça. Então, uma coisa é a gente legitimamente ter medo e a gente legitimamente querer que tudo ruim aconteça com quem fez um mal contra a gente ou contra alguém que a gente conheça ou contra alguém que seja inocente de forma geral, né? Mas quando ele se transforma nessa arma contra o conceito de justiça de maneira generalizada, que ela acaba revelando essa falha fundamental em entender o que são e contra quem exatamente esses direitos humanos se aplicam. Assim, do que a gente está se defendendo, né? Então, como a gente viu na apresentação, eles não são um conjunto de benefícios para um grupo específico. Muito pelo contrário, né? Eles são limites ao poder dos poderosos e, eventualmente, limites ao poder do Estado, da instrumentalização do Estado pelos poderosos. Então, eles são uma barreira de proteção para
todos os cidadãos contra a violência, contra principalmente a arbitrariedade e o abuso que podem ser cometidos pelo próprio Estado que detém o monopólio da força. Então, essa é a questão. Quando a polícia eventualmente comete um abuso, quando o sistema judiciário é lento ou falho, quando uma pessoa é torturada sob custódia, não importa quem seja essa pessoa. O que está sendo violado é um princípio que protege a todos nós. Sim. Então, a lógica é relativamente simples. Se o Estado pode violar o direito de uma pessoa que a gente considera bandido, ela também pode, sob qualquer pretexto, violar o meu direito ou o seu direito. Uhum. Entendeu? Pode falar. Essa que é a principal lógica. Quando a gente fala assim, ele é bandido, ele tem que sofrer as consequências do que ele fez. Os direitos humanos não estão tirando essa ideia de consequência. A ideia de direitos humanos não tira a ideia de consequência. Né? Quem, por exemplo, eventualmente assalta uma pessoa mal armada, ela está correndo um risco de sofrer retaliação e ter uma reação ali que vai ser igualmente violenta, às vezes até na mesma proporção ou maior. Uhum. O que os direitos humanos garantem para a gente é que a gente não vai ser perseguido pelo poder dos poderosos e pelo poder do Estado. Ou seja, alguém com esse poder que o Estado tem não vai chegar e acusar você falsamente de alguma coisa e vai poder te torturar ou te executar na prisão. Né? Sim. Uhum. Por conta disso. A Dani colocou aqui nos comentários que muitas das vezes a gente perde a confiança. Porque a gente vê que a justiça solta pessoas que cometem crimes graves e prendem pessoas que aparentemente são inocentes. Então, na verdade, o questionamento não é nem em relação aos direitos humanos em si, mas ao sistema de justiça mesmo que foi aprovado em sociedade. Né? Que se a gente não concorda, a gente deveria rever a questão das penas, progressões de pena e etc., que são situações que sempre trazem à discussão, né? Esses ditos privilégios, né? Por exemplo, se a pessoa cometeu um crime e em determinado momento da vida dela, ela vai para o regime aberto, semiaberto. Aí as pessoas falam, mas é um absurdo. Mas a pessoa está se sujeitando ao sistema de justiça, né? Que foi aprovado, que existe, etc. É uma discussão longa, né, Frederico? Mas a gente precisa rever essa concepção que a gente tem sobre essas expressões, para a gente não ficar falando bobagem por aí, não é? Com toda certeza. Então, por exemplo, essa ideia da progressão, assim, entender um pouco. E, claro, é muito difícil, às vezes, entender exatamente qual o crime que está progredindo. Você vê na internet uma notícia de algum caso em que a justiça falhou muito e isso, às vezes, reverbera mais do que a média, do que o que acontece na média. É natural isso. E aí, de novo, é isso. O que a gente tem que tomar muito cuidado é não transformar essas falhas que acontecem numa desculpa para a gente abolir um sistema inteiro. Que é um pouco o que eu comentei lá na aula também. Eu falo, a democracia é cheia de falhas. Já que ela é cheia de falhas, vamos jogar fora então porque não serve. Não, a gente tem que tentar melhorar essas falhas para que elas não aconteçam. E num contexto de profunda desigualdade, num contexto em que o Estado não funciona da maneira adequada para todo mundo, não entrega os mesmos direitos para todo mundo, de um Estado que não consegue agir de maneira a proteger plenamente esse Estado democrático de direito, pode haver um reforço dessas falas que são contra um sistema de garantias e um sistema de direitos. Mas a gente tem sempre que lembrar, quando a gente fala de direitos humanos, quando eu falo de direitos humanos, eu estou me protegendo. Excelente. Olha, gente, falha por falha, se a gente for levar o pé da letra e for abolir, né, o que falha, não sobra nada, né? A escola, por exemplo, é objeto de muito questionamento, a instituição escola, né? E a escola é falha também, né? A educação é falha, educação privada falha, educação pública, educação familiar. Então, vamos abolir a escola
vamos buscar aperfeiçoar a escola, né? Porque se for para abolir, Exatamente. nem o próprio ser humano continua por aqui, né? Porque o ser humano é muito falho, né, Frederico? Sim, não faz sentido. Mas, de novo, a gente entende essa revolta, e é só a gente não confundir um sentimento. Ah, então vai dar flor pro bandido? Direitos humanos não tem nada. É porque essas são soluções simples para problemas que são muito complexos. Então, Exato. sempre desconfiem dessas soluções muito simples e colocam uma dualidade onde não existe essa dualidade. Maniqueísmo, onde não existe maniqueísmo. Quem defende direitos humanos não está defendendo dar flor para quem cometeu um determinado crime. Só está defendendo que quem cometeu esse crime seja julgado pelo devido processo legal. Por quê? Porque quando eu for acusado de alguma coisa, eu quero ter esse mesmo direito. Eu quero ter Ótimo. esse mesmo direito. O Né? Aí problema é fala, mas. O problema é a gente achar que a nossa casa não tem telhado de vidro, que a gente não está sujeito a cometer delitos e crimes, eventualmente, né, Frederico? Acho que é importante a gente pensar sobre Sim. isso. E dá para conversar sobre essas coisas numa boa, sem brigar, não dá? Isso com toda certeza. Essa pauta, ela não é uma pauta ideológica. Isso acabou, o processo de polarização política no Brasil, ele acabou um pouco levando a ideologização das políticas de segurança. Né? E aí, enfim, políticos de maneira. Isso é legítimo, tá? Dentro do processo político. Se aproveitam desse sentimento de revolta para vender soluções fáceis. Então, e aí se elegem nesse formato, né? Mas, evidentemente, quando chegam no poder, não conseguem muito resolver assim, os problemas, né? É, porque Porque, não há soluções simples para problemas sim, complexos. claro que sempre tem soluções, e aí as sociedades legitimam isso ou não. Pode ter uma solução que seja muito simples, que é no respeito ao direito de ninguém. Aí está todo mundo correndo risco. É, Eu prefiro não viver nessa sociedade. Eu prefiro viver na sociedade que assim tem um devido processo legal, que às vezes uma pessoa que cometeu um crime não é punida, o que é ruim, mas que não vai alguém invadir aqui minha casa e me prender porque é meu adversário político, porque pensa diferente de mim e tem o poder na mão. Entendeu? exatamente, isso é Essa inadmissível. é. E assim, Frederico, a gente pode aprender. A gente está tendo uma discussão aqui de Brasil, mas a discussão dos direitos humanos ela vai além das fronteiras, né? É uma discussão aí universal, assim como a gente tem a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos. O que a gente pode aprender com outros países, né? Existem países que são referência em direitos humanos, como a Noruega, a Suíça. Eu queria que você falasse sobre isso, o que eles podem nos ensinar e se isso é uma característica exclusiva de países ricos. É mais fácil respeitar os direitos humanos, né, onde existe a riqueza. Três condições importantes assim, né? Não são só países ricos, mas evidentemente em países que têm, primeiro, instituições que estão funcionando de maneira mais saudável, que tem um sistema de justiça rápido, acessível, confiável, com polícia bem treinada, com polícia bem controlada também pela sociedade. Então, por exemplo, isso é um ponto importante. Baixa corrupção e forte confiança da população nas instituições, e um grau de investimento social alto, ou seja, essa compreensão de que esses direitos sociais, como educação e saúde de qualidade, são para todos. Então, essa tríade, ela não existe só nos países ricos, Ah, mas países mais ricos tendem a ter mais condições de prover isso. Então, por exemplo, se a gente olhar na nossa região, pensar América Latina, Uruguai ou Costa Rica, que tem menos recursos no geral que o Brasil, se você pensar de maneira global, né, eles construíram instituições mais ou menos sólidas e têm melhores indicadores de direitos humanos. Então não é só uma coisa de país rico necessariamente, mas de fato tem essa concordância. Assim.
O aprendizado central, eu acho, é que proteção dos direitos é uma decisão política. Então, ela depende de construir essas instituições confiáveis, priorizar o bem-estar social. A riqueza facilita, mas no fim é esse tripézinho que eu comentei, e esse tripé que está muito em torno das instituições que determina, né? Principalmente, aí eu direcionaria especialmente para a polícia. Assim, a polícia tem um papel fundamental aí, porque ela compõe ali dentro do sistema de justiça o contato maior com a sociedade, o burocrata a gente chama de nível de rua, né, de nível de implementação, que vai estar mais em contato com a sociedade. Então, é o braço da segurança na sociedade, da segurança pública na sociedade. Então, países conseguem controlar melhor as polícias do ponto de vista social, têm melhores resultados no geral, né? Que conseguem ter uma polícia em que as pessoas confiam mais e que atende de forma mais parecida pessoas ricas e pessoas pobres, né? Isso tudo vai constituindo um sistema em que tudo se torna mais confiável, né? Tudo fica melhor, né? No geral, né? Aí essa que assim é o que eu falei, pessoas ricas e pessoas pobres. Claro que ajuda não haver um fosso social tão grande, né? Assim, se você tem uma sociedade muito desigual, você vai acabar tendo muita concentração de renda e muita concentração de poder nesses poderosos. Então as polícias elas vão tender a ser mais instrumentos dessa classe, né? Vão tender a ser mais instrumentos desses mais poderosos. Então, se você tem uma sociedade mais igual, essa tendência acaba sendo menor e a polícia consegue proteger a sociedade de maneira mais efetiva. Muito bom. Um exemplo prático, gente, é aquela pesquisa que geralmente é divulgada aí nos meios de comunicação, né, sobre a confiança da população nas instituições. Eu sou de Minas Gerais, sabe, Frederico? E eu sempre me lembro que nessas pesquisas, em Minas Gerais, a polícia era uma instituição confiável. Não sei como está atualmente, mas eu me lembro quando mais jovem saía, aí sempre tinha corpo de bombeiros, né? Que é uma instituição respeitada na sociedade, mas lá em Minas Gerais a gente tinha também a polícia militar ou civil, não me lembro dessa especificidade. Porque em Minas Gerais as pessoas confiam, né? Não é que confiam plenamente, mas tinha um percentual bem significativo de confiança nessas instituições da segurança pública, né? No momento, esse sentimento de confiança, assim, no Brasil, como que tá? Você tem alguma informação recente a respeito disso? Não, eu teria que olhar aqui alguma pesquisa recente. Eu sei que, por exemplo, as instituições militares, que elas desfrutavam de grande confiança para a população, elas tiveram um decréscimo em relação a isso. Uhum. E os políticos, eles não desfrutam certamente da confiança Ai, da população. Isso gente, vem baixando também, vem baixando no geral. E era o boa. judiciário, o processo de polarização recente, ele também fez baixar um pouco a confiança nessas instituições. Ou seja, teve um aumento da percepção por parte de determinados grupos políticos de que o judiciário atua para perseguir. Isso acontece quando você tem alguma liderança que está sob ameaça, sob algum tipo de risco em relação à justiça. Então, aconteceu, a gente pode dar nome às figuras, aconteceu quando o atual presidente estava sob escrutínio, né, da justiça, então existia uma desconfiança maior da justiça por parte das pessoas mais à esquerda, e atualmente, como é o ex-presidente que está sob esse escrutínio e sob risco, as pessoas mais à direita têm mais essa desconfiança na justiça. Então, Perfeito. as pessoas elas também tendem, e é isso, as pessoas tendem a confiar mais ou menos na justiça de acordo com quem elas veem em algum tipo de risco. Mas, de novo,
ambas as figuras políticas só puderam se defender porque existia um sistema de proteção. É isso. Uhum. Né? Porque se não tivesse esse sistema, quando um tivesse no poder, simplesmente ia conseguir eliminar o outro, e quando o outro tivesse no poder, ia conseguir eliminar um sem nenhum tipo de processo legal, né? Simplesmente executado. Então, não é isso que acontece, É. felizmente, no nosso país. E mais uma vez eu quero lembrar que a escola, né, como instituição social também, ela está aí sendo avaliada. Eu acho que essa avaliação ficou muito latente durante a pandemia, em que as famílias se aproximaram desse processo de escolarização dos filhos e questionaram muito a qualidade do ensino que é oferecido nas escolas. A gente tem um movimento forte e crescente, né, do homeschooling no Brasil, que não é proibido, mas ainda não é regulamentado, né? Então a gente precisa refletir também, porque nós fazemos parte desse sistema, né? A escola também é considerada um aparelho ideológico do Estado, né? Também pode ser objeto de manipulação política. Então a gente precisa observar que papel é esse que a gente desempenha na escola, né? Qual é a impressão que a instituição em que eu atuo passa para a comunidade? A minha escola é respeitada na comunidade? A comunidade confia na gestão da escola, nos professores? Porque tudo isso vai impactar também, né, Frederico, essa nossa concepção aqui dos direitos humanos, né? Em especial aí o direito à educação, o direito das crianças e dos adolescentes. A respeito disso, eu queria lembrar, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fez aniversário, né, 35 aninhos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que é isso, Frederico? Quando eu vi a notícia dos 35 anos, eu comparei com a minha idade, né? Eu tenho 39. Falei, gente, quando eu nasci nem existia, né, o ECA, os direitos da criança e do adolescente. Ou seja, meus pais foram crianças e adolescentes sem necessariamente essa proteção legal. Parece loucura, né? Sim, não, o ECA é fundamental, né? Ele é um marco, assim, desde o ponto de vista dos direitos, a gente pode chamar até de revolucionário, porque antes dele e efetivamente da Constituição de 88, assim, era complicado a gente ver no marco legal a ideia de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Então, essa dimensão de que crianças são sujeitos de direitos, ela é reforçada continuamente pelo ECA, pela existência dele e pela continuidade dele, pelo reforço dele. Né? Antes tinha o Código de Menores, né? Não é isso? Eu não sou do direito, mas Aham, então tinha sim, o Código de Menores, né? E aí essa palavra menor, que a gente usava muito no Rio de Janeiro, de menor, né? de menor. Ele tinha essa carga pejorativa que era Tal. sempre associada à delinquência, ao abandono, né? Então, a ideia era meio que a lei só se preocupava com o menor quando ele estava em situação irregular, de alguma forma, em conflito com a lei, abandonado ou cometendo algum tipo de ato infracional, né? Então, As era uma FEBEMs, lógica... né, no Brasil, as Oi? FEBEMs, para onde iam crianças, né? Sim, exatamente. E Exatamente, não que ela é uma só lógica de controle e punição, né? E não só crianças que cometiam delitos. Muitas das vezes as crianças abandonadas pelas famílias mesmo, em situação de vulnerabilidade, não necessariamente envolvidas em pequenos delitos, também iam para a FEBEM, porque não tinham para onde levar essas Uhum. crianças. Né? Então, olha o tratamento que até pouco tempo as crianças recebiam na nossa sociedade. Ainda bem que estamos evoluindo, né? Sim. Estamos muito longe de onde queremos chegar, mas nós temos aí realmente questões que a gente pode dizer que a gente evoluiu sim. E essa evolução traz muitas novidades, né, Frederico?
Os muitas. direitos humanos, eles não são estanques, não tem uma lista, são 20, são 30. O tempo todo isso muda e dos direitos derivam outros direitos. O que que tem de mais novo, assim, na discussão sobre direitos humanos? Assim, o que tem de mais atual? A gente tem uma quinta geração de direitos, né, que vem com direitos ambientais, direito a direitos sexuais e reprodutivos, enfim, direitos de última geração que às vezes para a gente pode soar meio como fantasioso, né? Se a gente está agora conseguindo de alguma maneira consolidar com mais força o ECA, nessa ideia de que todas as crianças são sujeitos de direitos e têm direito à convivência familiar, por exemplo. Então, como que você vai lá avançar para pensar direito ambiental, para pensar em racismo ambiental, que é uma pauta super atual, né? Então, enfim, a gente é isso, como esses direitos se desvelam a partir de outros direitos, e aí você comentou um direito fundamental que é o direito à educação. O direito à educação provavelmente é o direito que mais desvela direitos, porque é a partir desse contato que as pessoas entendem os direitos que elas têm, né? Uhum. Então, eu acho que a gente ainda tem uma trilha a seguir a partir dessa aquisição de direitos, dessa efetivação dos direitos, mas o que é legal, especialmente da Constituição, é essa ideia de tudo ao mesmo tempo agora. Então, não tem. Eu estou falando de direitos que vão se desvelando, direitos que vão aparecendo, vão se acumulando, mas o importante é que todas as pessoas têm direito a todos eles, inclusive os direitos que ainda não existem, ao mesmo tempo e agora. Né? Nossa! E isso, às vezes, é pesado para o Estado, essa garantia, é difícil pensar, né? Sim. Mas é assim que funciona, e é assim que deve ser a luta pela garantia, né? A luta pela garantia é de tudo ao mesmo tempo e agora. Todos os direitos têm que ser efetivados ao mesmo tempo e todos os direitos têm que ser efetivados agora, imediatamente, né? E essa questão do Então, direito da criança, eu acho muito legal porque, apesar da gente já ter sido criança, muitas das vezes, quando a gente se torna adulto, a gente pode violar o direito da criança sem nem perceber, já que a criança ela está sob os nossos cuidados, né? Sob a nossa tutela. Mas ela é uma outra pessoa, ainda que seja nosso filho, filha, ainda que seja nosso aluno, aluna. E essa discussão foi muito recente agora no que diz respeito à exposição das crianças na internet, né? A gente tem aí influenciadores digitais que são super conhecidos e que expõem o dia a dia da família na internet, né? E, consequentemente, expõem seus filhos também, seja de modo pejorativo ou não, de modo fofinho e etc. E todo mundo fica sendo fã. Mas a criança, quando ela está ali no âmbito da família, né, e está sob a tutela dos pais, ela ainda não tem condição de se defender e de se expressar a respeito disso, se ela quer ou se ela não quer aparecer na internet. Ela não consegue nem entender que ela tem a opção de não aparecer, por exemplo. Então a gente viola o direito da criança até quando a gente não tem maldade, quando a gente não pretende fazê-lo, não é? isso é um outro tema, essa exposição às redes sociais sim, desde todos os aspectos, né? Desde o aspecto do consumo e do aspecto da produção também, né? Que frequentemente se combinam. E o contato inevitável que elas vão ter. Isso não tem, assim, você pode evitar telas ao máximo, mas é inevitável o contato que elas vão ter. Então, isso reforça ainda mais essa ideia do ECA como direito à convivência familiar, mas acende, de fato, uma preocupação com essa violação dos direitos. Né? Aí quando fala, então a criança só tem direito, não tem dever, não tem. A ideia não é essa, né? A ideia não é, de novo, então a criança pode bater no pai, não tem autoridade, não tem nada a ver com isso. Pensar assim é igual pensar na ideia vai dar fogo para bandido, né? Ou seja,
um problema hiper complexo que você está arrumando uma solução dual e simples para resolver. Então, preservar esse direito à imagem das crianças passa também por você pensar de que maneira você está disponibilizando sua vida na internet, né? Claro que isso é uma escolha das pessoas, elas têm direito de disponibilizar a vida delas da maneira que elas acharem melhor na internet, mas elas têm que se preocupar com quem não pode escolher ainda isso. Sim. Quem não pode decidir, né? Eu sempre gosto de falar, os filhos são nossos, mas não são nossa propriedade, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Os alunos são nossos, mas não são nossa propriedade. A gente precisa estar atento a isso, a respeitar os direitos das crianças e dos adolescentes na sua totalidade. Tem que ter um olhar atento, né? O direito da criança se expressar, o direito da criança brincar, o direito da criança ouvir, o direito da criança de falar não. Na vida adulta tá na moda a gente ter direito de falar não. Tá todo mundo aprendendo a falar não, todo mundo desenvolvendo aí o autocuidado e etc. Mas a criança, e a criança, ela não tem direito de não de falar não? Não quero brincar, agora não quero fazer. Como é que lida com isso, hein? Criança falando não é complicado, hein, Frederico? Você que é pai aí, me diz. Mas aí, assim, entra nesse tipo de conflito que vai ser, por exemplo, não quero comer. Aí não, porque aí eu estou violando um outro direito, que é o direito à alimentação saudável. Eu estou violando a minha obrigação, que é de tutelar e cuidar para que ela se alimente. Então é isso. Não quero, mas não quero brincar agora. É outra história, né? Você não está indo contra nenhuma outra obrigação sua enquanto tutor ali daquele processo de educação e que concorre com a escola, né? Concorre no sentido literal da palavra mesmo, não é concorrência concorre porque os dois vão juntos ao mesmo tempo, né? As famílias elas são fundamentais nesse processo de educar e com toda certeza a escola tem mais facilidade quando as famílias elas de alguma maneira conseguem participar desse processo de educação, né? Então, quando você educa, no fim, você está também, de alguma forma, educando a família, você está ajudando a educar a família. As crianças, não importa a idade, elas podem ser vetores dessa educação para direitos humanos, dessa percepção de que os direitos eles servem para proteger todo mundo, não só ela, mas também as próprias famílias, os próprios pais, né? E quando a gente realiza educação política, quando a gente conscientiza as crianças, as pessoas, né, a respeito dos seus direitos, a gente precisa estar pronto para o que elas vão se tornar, né? A gente precisa estar pronto para recepcionar aquela pessoa esclarecida, né? Não sei se você já teve alguma experiência a respeito disso, né? Seu filho falar assim: ah, vou chamar o conselho tutelar. Porque a criançada, gente, quando eles aprendem, e eles aprendem com muita facilidade, eu acho muito mais fácil ensinar para criança do que para adulto, eles fazem valer, tá? Os direitos deles. Então, eles vão colocar a gente no nosso lugar, não é, Frederico? Eu ainda não, essa eu não ouvi ainda não, vou chamar o conselho tutelar. Mas é interessante que a partir se a escola ela consegue de alguma forma trazer esse sistema de direitos para dentro dela, para explicar como é que funciona, isso com certeza faz com que ela seja um espaço de proteção e um espaço de defesa de fato do direito das crianças, né? Então, para conhecer não só o ECA, mas conhecer todo o sistema. Você falou o Conselho Tutelar ele é fundamental para a consecução desse sistema de proteção, né? Entender um pouco como é que funciona dentro do SUAS essa lógica, ou seja, como é que funciona esse direito a ter direitos e como que todo sistema de proteção é responsável por essas garantias é importante para quem está trabalhando na escola, né? Então, entender assim, quando que... Porque tem alguns limites que, de fato, a escola não consegue atuar. Mas
as crianças, elas podem sinalizar isso, né? Elas podem sinalizar isso. E entender quando ativar essa rede é importante. Claro que nem todo local, nem todo município, nem todo estado vai ter uma rede tão consolidada de proteção, né? Isso acontece. Mas em havendo, e se possível, né, saiba quando mobilizar essa rede. Isso vai ser importante, inclusive para a manutenção das crianças na escola, Sim. né? Isso vai Eu, ser. Fala. Eu sempre lembro o pessoal aqui de que é importante participar da eleição dos conselheiros tutelares na região, né? Eu acho que é algo pouco disseminado pela mídia e as pessoas têm pouco conhecimento a respeito, né, dessa instituição, e é uma instituição que infelizmente não é muito respeitada, não tem esse grau de confiança elevado, né? Porque é algo bem descentralizado, como tem que ser para chegar na ponta, mas não é algo que a sociedade sente que tem apoio, por exemplo. Eu vejo muito dos professores aqui dizer que às vezes se deparam com questões que devem ser levadas ao conselho tutelar, né, no município, mas não tem nenhum retorno. Criança que está sofrendo violência, criança que está faltando à escola. Se a gente aciona o conselho tutelar e não tem retorno, às vezes o cidadão não sabe aonde mais recorrer ou também se sente cansado e sobrecarregado de ter que resolver uma questão assim, né, tão complexa. Os professores sofrem muito disso. Não só o apoio familiar deixa a desejar, como o apoio dessas instituições paralelas, né? Onde que eu vou denunciar? Onde que vão me ajudar? Porque, como disse o professor Pedro Demo aqui no primeiro dia da Semana Rede Pedagógica, a pobreza do aluno não é culpa do professor, né? Então, até onde ele pode atuar em relação a isso, para garantir o direito à educação? Porque muitas das vezes a gente vê esse direito sendo violado, não por causa da escola, mas por causa da família, né? Ou porque o aluno nem chega na escola, né? Um aluno dito desaparecido. E aí a gente se sente de mãos atadas. Assim, felizmente, a gente tem um sistema de proteção que ele tem um desenho nacional que é bastante robusto, né? Então, por exemplo, o que isso favorece? Se a criança não vai à escola, o, o benefício do Bolsa Família não chega, né? Então, isso é uma forma de controle, pode parecer, mas é uma forma de já acionar, de ligar a lanterninha, porque ligar a luzinha, porque já começa a preocupar todo mundo que está dentro dessa rede, né? Às vezes o conselho tutelar não tem uma atuação tão direta, mas eventualmente a Secretaria de Assistência ela tem no CRAS e eventualmente até no CRES, dependendo da situação, né, também uma possibilidade de atuação. Essa ideia, o bacana, esse sistema, então, ele é muito robusto, por quê? Porque ele funciona com duas dimensões importantes, né, do sistema de proteção. Primeiro, a ideia de territorialidade, então isso faz com que exista uma parte da rede que vai estar sempre responsável por uma área específica, seja CRAS, seja Conselho Tutelar, né? No caso do Conselho Tutelar, inclusive, esses conselheiros dependem do voto, como você colocou, então isso subentende que eles de alguma forma vão querer entregar para a população, já que eles são eleitos. É claro que ter um comparecimento tão baixo faz com que diminua a pressão popular, né? Mas, enfim, tem esse aspecto da territorialidade. E tem outro aspecto no sistema de proteção que é a matricialidade sociofamiliar, ou seja, essa ideia da convivência familiar como um direito, ela vai estar como princípio fundamental da atuação do sistema de proteção. Então, sempre vai se tentar manter, na medida do possível, esse vínculo familiar. Evidentemente que quando o vínculo
for a razão do descumprimento de um direito, aí você caminha para o outro lado. Né? Ou seja, se a criança sofre violência, aí já você tem que trabalhar esse vínculo para ou tentar refazer ou simplesmente punir quem está cometendo a violência e afastar a criança desse convívio familiar, que nunca é o ideal, mas eventualmente pode ser necessário. Né? Então a gente tem um sistema bacana de proteção, mas que é subfinanciado, que é cheio de problemas. De problemas. Eles enfrentam problemas assim como a escola, né? Eles têm Sim. limitações. A Grazi está lembrando aqui nos comentários que a escola pode acionar diretamente a promotoria. Eu acredito que ela esteja se referindo aqui a Ministério Público, não é, Frederico? Sim, exatamente. Tem MP da criança, A com prof. certeza. Josi, disse que em Alegrete, no Rio Grande do Sul, o Conselho Tutelar é superativo e parceiro da escola 24 horas por dia. E, infelizmente, alguns comentários também dizendo que na cidade deles, enfim, o Conselho Tutelar não serve para nada, né? Então, fica aí o questionamento, né? A gente pode recorrer a outras instâncias, mas a gente pode também movimentar a população nesse sentido, né? Na próxima eleição do Conselho Tutelar, a própria escola efervescer um movimento para que a gente possa eleger um Conselho Tutelar que tenha esse compromisso, né, com as crianças e que sejam parceiros da escola. Acho que isso é muito, muito importante. E entender que é isso, entender que é um sistema. E Sistema. esse sistema por ser um sistema, tem vários braços que você, se um estiver faltando, você eventualmente pode acionar o outro, né? E eles de alguma forma se cobram, né? Então o MP cobra o Conselho Tutelar cobra o CRAS, enfim, isso é natural. A gente falou aqui de direitos humanos, falamos das novidades, né, de questões que são emergentes assim no mundo, no Brasil. E uma questão bastante emergente, eu estou sempre puxando sardinha para esse lado, porque minha área de atuação também profissional é a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Estão surgindo até alguns termos diferentes, como por exemplo, justiça climática, racismo ambiental, né? E que isso envolve a questão dos direitos humanos. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre esses conceitos? Sim, tem basicamente a ver com aquela ideia de desigualdade. Ou seja, os direitos eles não se efetivam no tempo e no espaço de maneira igual para todo mundo. Né? Então, a ideia de racismo ambiental tem muito a ver com isso. Os impactos das mudanças climáticas e de degradação, eles não são distribuídos de forma igual. Pessoas brancas, pessoas mais ricas, fatalmente têm mais chances de se proteger desse tipo de problema. Né? E isso então a chuva só pega nas pessoas negras, é isso? Não tem nada a ver com isso, né, gente? Não tem nada a ver com isso. A questão é que as pessoas que estão vivendo uma situação de maior vulnerabilidade, elas sofrem mais os impactos. Então, se tem uma enchente, a pessoa perde tudo. Quem perdeu uma casa, mas tem um salário alto, tem dinheiro investido, compra de novo e vive normal. Uhum. Né? E quem vivia que só conseguiu juntar aquilo de doação e vivia, tinha uma barraquinha de cachorro-quente, perdeu tudo. Não consegue mais. Verdade. Pronto, é isso. A infraestrutura das escolas também, né, gente? Aí com o aquecimento global, isso salta aos olhos. A gente sofreu aí agora deu uma esfriadinha, né? Felizmente no meio do ano todo mundo sentiu um friozinho aqui, acolá, mas a gente veio aí de ondas de calor muito fortes. E isso impacta diretamente a qualidade da educação. Porque em uma escola em que todo mundo está morrendo de calor, ninguém ensina, ninguém aprende, né, Frederico? Eu vi até uma reportagem a Pronto. respeito. Conforto climático, ar-condicionado. Quem tem Isso, dinheiro para colocar ar-condicionado, estuda. Quem não tem, não estuda, porque a criança da exatamente. periferia vai para uma escola onde tem uma construção, acho que é galvanizado que fala, tem uma telha de amianto, né? A janela é precária, bate sol dentro da sala, nem o professor dá aula, nem a criança estuda, né?
a gente fica prostrado. A criança vai para casa, passa calor também e etc. E aí uma escola rica, que tem, né, mais estrutura, vai oferecer uma educação de qualidade. Então, olha só, gente, como que é importante essa discussão, né? Até a crise climática, ela impacta de forma desigual, de forma diferente os grupos na sociedade. E aí a gente traz também uma questão de direitos humanos, né? Eu falei dos eventos extremos, Sim. mas, por exemplo, comunidades mais pobres, periféricas, vivem mais em áreas de risco, mais sujeitos a incêndios e deslizamentos. Por quê? Aham. Essas áreas elas são mais baratas para morar. Por que elas são mais baratas para morar? Justamente por conta disso. São elas que moram do lado de lixão, indústria poluente, área de mineração, sofrendo contaminação da água e do ar. Por quê? Porque essas áreas elas são menos valorizadas para morar. Então, é onde as pessoas conseguem morar no fim, né? Instalar assim, as pessoas acham realmente que quem tem opção de morar num lugar que seja plenamente seguro, que não seja numa área de deslizamento, vai escolher morar numa área de deslizamento? É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, é claro que é muito difícil você pensar que a pessoa vai sair dali para morar onde, entendeu? Então, Uhum. sem um outro tipo de opção. Então, às vezes, assim, quem critica essas condições das pessoas precisa um pouquinho se colocar no lugar também, né? Assim, precisa um pouquinho entender. Direitos humanos tem um pouco a ver com isso também, né? Assim, se colocar no lugar do outro, ver como que reagiria e como que a vida dela funcionaria se estivesse na situação daquela outra pessoa, né? Pois é, a Raide Jesus comentou aqui na live. Na minha escola, o calor é insuportável. A gente sabe, Rai, a gente lamenta por isso e sabe que isso afeta, né? A qualidade do seu trabalho, o aprendizado dos alunos. É preciso que vocês estejam requerendo, né, do Estado, do poder público, soluções para isso, gente. E a solução é fácil, já existe ar-condicionado. Antigamente, ar-condicionado era um luxo muito grande, hoje já popularizou bastante. Então, não justifica, né, em 2025, você e seus alunos ficarem passando calor, não, viu, Rai? Pode colocar a boca no trombone, a gente está aqui para apoiar vocês, viu? É a Cássia tá falando. Meu filho estuda numa escola, imagino que pública, né, em que só tem um ventilador que funciona. E aí, olha a qualidade, como que fica. As creches precisando de reforma. O Edson está dizendo que ele sempre tinha alunos nessa onda de calor que passavam mal todos os dias e que ele tinha que levar as crianças para fora da sala de aula para conseguir trabalhar. É uma estratégia, é um paliativo, mas não pode ser uma solução permanente, né, Edson? A gente está com vocês e a gente apoia que vocês estejam buscando mesmo do poder público, dos políticos, né, investimentos nesse sentido. E aí, aquela clássica, Frederico, que eu tenho certeza que você deve ter assim 1 milhão de horas de palestra para falar a respeito, né? Temos em nossas mãos o poder de mudar isso, né? E aí nós temos o voto, que é o que todo mundo diz pra gente, né? Só que às vezes a gente se frustra, porque a gente pega o voto, usa o voto, e aí a gente gasta tudo que a gente tem de mais precioso nesse sistema político, que é o nosso voto, a nossa escolha. Ou a gente se arrepende, ou a gente se frustra, né? Poxa, desperdicei meu voto, passei raiva, né? E aí, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre votar, sobre eleições, como que é, dá para aprender a votar melhor, sabe? Essa história de que, então não vou votar em branco, resolve ou não resolve, eu acho que é sempre uma discussão que vale a pena. Porque tem gente que já largou para lá, já entregou para Deus mesmo, falou, não vou votar mais, não vou, não quero nem saber, eu não converso sobre política, não tenho político de estimação. E aí, como é que fica? Esse é um dilema da democracia delegativa, né? Qual que é o que a gente chama de democracia delegativa? Democracia delegativa é o fato da gente não conseguir se envolver com político o tempo todo, porque a gente tem nossas profissões, né? Faz com que
a gente tenha só esse contato de 4 em 4 anos. Né? Frequentemente tenha só esse contato de 4 em 4 anos. Ainda com um custo para a gente de se informar sobre os candidatos. Então, é um sistema com muitos candidatos. Isso é bom por um lado, porque é muita gente para escolher. Isso é ruim por outro lado, porque é muita gente para escolher e isso faz com que os custos sejam muito elevados, especialmente num momento em que, no ambiente político, que é muito contaminado por desinformação, então a gente ainda tem o passo além de ter que se informar sobre o que está acontecendo, né? De ter que ter o custo de se informar sobre o que está acontecendo, né? E ter o custo de saber se aquilo que a gente recebeu é verdadeiro ou não. Existe uma pressão para a gente acabar aceitando mais o que já concorda um pouco com o que a gente pensa. Então, isso é problemático e aí é uma tensão inevitável das democracias. Né? O que a gente pode tentar fazer, minimamente, ter mais instrumentos de cobrança, contar com instituições que controlam essa atuação dos políticos, que uma vantagem da democracia, eu até comentei no vídeo, né? Tem esses dois mecanismos. Esse que você comentou do voto é o que a gente chama de accountability vertical. Uhum. Por que ele é vertical? Porque a ideia é que é a gente que manda nos políticos. Então é vertical nesse sentido. Quem está em cima não é o político. Quem está em cima é a gente que manda no político. E ele só sobrevive se tiver o nosso voto. Então a gente nem... essa ideia de só está fazendo isso para ganhar voto. Tá bem. Não tem problema, né? Que bom que estão fazendo alguma coisa para ganhar voto. O áudio do professor sumiu para mim, pronto, voltou. Porque quando eu fiz assim com as duas mãos, aí ele perguntou se eu queria fazer gestos, não sei o que lá. Eu acho que quando faz assim, ele faz... Acionou um comando no celular, tudo bem. E aí, então é bom que os políticos fazem alguma coisa para ter o nosso voto. Agora, o problema é a gente se contentar com pouco, ou com um favorzinho, né? Sim, porque aí o que acontece? Eles também não têm só a gente de senhor, né? Eles têm as lideranças partidárias de senhores, eles têm... eles tinham, pelo menos, os financiadores de senhores, e dependendo de como tiver configurado o poder, eles têm o executivo de liderança ou figuras políticas relevantes como senhores. Então, é uma situação que às vezes é complicada. Eles pesam o que é mais importante ali para ter o voto. A gente consegue, se mobilizando, mostrar que a gente é importante. Né? Então, mostrar que o nosso voto ele é fundamental para que aquele político continue sobrevivendo dentro do sistema político. Então, isso é um ponto importante. Mas tem um outro ponto fundamental aí, que é o meu de 2 anos, que está ali na porta querendo entrar. Por isso que eu tranquei o escritório, tadinho. Meu Deus, tadinho. Ele tem o que a gente chama de accountability horizontal. Nesse caso, aí não é mais a relação entre eleitos e eleitores. É a relação entre as outras instituições de controle. Então, imprensa é uma instituição de controle, quer dizer, é uma parte que pode controlar, né? Que ali é uma forma de organização da sociedade, mas tem outras instituições mesmo de controle. Eu falei, é uma instituição de controle? Assim, estrito senso não é, né? Mas é uma parte que controla. Mas imprensa controla, mas tem outras instituições formais que controlam. Judiciário controla, o próprio legislativo controla o executivo, então esses poderes eles estão sempre ali se controlando. Pode ter um desequilíbrio eventual, pode ter alguém querendo tomar o espaço do outro, mas esses poderes se controlam. Ministério Público é uma instituição de controle fundamental. Então, isso reforça a democracia no fim, né? Quando as instituições estão funcionando muito bem, esse accountability vertical às vezes não está tão presente. Porque as pessoas delegam mais, dizendo, não, está tudo funcionando direitinho, então eu não preciso tanto.
O que é, de novo, uma característica do avanço das democracias. Sim. Isso não tem muito jeito. Assim, toda democracia vai sofrer um pouco com essa crise. Mas o ideal é que a gente, a partir de uma educação política forte, sustentada, seja mais participativo nesse dia a dia das decisões políticas, né? Seja mais ativo, seja mais mobilizado. E tem a crise também, né, da falta de opção, porque a gente não está formando lideranças políticas e a gente se vê com um cardápio muito limitado, né, para fazer nossas escolhas. Às vezes a gente está até empenhado em escolher, em analisar bem as opções, mas aí você fala, poxa vida, né? Não É, tem ninguém assim que realmente me convença, que me agrade. E aí a gente pode acabar incorrendo em algumas coisas, como por exemplo, não votar, que eu vejo que acontece, votar em uhum. branco, votar nulo ou votar no menos pior, né? Que não é o adequado. E aí a gente também precisa trabalhar, né, para essa liderança, formação dessa liderança. E essa formação não começa na escola? Ah, com toda certeza. Essas lideranças, elas estão. É claro que se a gente está falando de ensino fundamental ali, é um pouco mais difícil, mas continua sendo possível trabalhar educação política nessa idade. E a partir dessa educação é que vai haver espaço para essas lideranças, que podem ser mais naturais, podem ser mais construídas nesse processo, mas tem muito a ver com essas configurações, às vezes, contextuais, né? O contexto conta muito, né? Então, Sim. alguns contextos eles acabam favorecendo mais o aparecimento de lideranças, outros contextos favorecem menos o aparecimento de lideranças. Às vezes, algumas lideranças atuam de forma bastante ativa para interromper o aparecimento de novas lideranças. Isso é Sim. natural do processo político também. Mas o que não pode, como você comentou, é cair nessa tábua rasa de que todo mundo é igual. Porque não é todo mundo igual. Definitivamente não é todo mundo igual. E se você está percebendo todo mundo como igual, é porque está faltando pesquisar um pouco pessoas que estão fazendo coisas diferentes. Porque o que não falta é gente fazendo coisa diferente, a gente propondo atuações que são localizadas, mobilizadas em relação a esses direitos que a gente colocou, né? E isso, de novo, não tem a ver com uma ideologia, tem a ver com representação, tem a ver com encontrar espaço de representação. E você pode aproveitar o fato de o nosso sistema ser o que a gente chama de um sistema permissivo com novos partidos, com novos entrantes, para montar o seu grupo. É isso. Oba! Se os grupos que estão aí não estão conseguindo responder, você tem espaço para montar novos grupos. Claro que a entrada é dificultada, né? É. A entrada é dificultada, mas em entrando, o acesso ao poder, pelo nosso sistema, é mais facilitado, por incrível que pareça. Né? Porque Uhum. a gente tem um sistema de representação proporcional, com lista aberta. Então, se o partido conseguiu se estabelecer, ele eventualmente consegue fazer algum vereador, alguma. Isso. Excelente. E acho que a educação tem muita capacidade de fazê-lo, porque somos em grande número, né? Hoje no Brasil são aproximadamente 2,8 milhões de professores, né? Então, isso só de professor, né? Sem contar as outros profissionais que estão envolvidos na educação. Então, dá para montar aí o partido da educação, né? E trazer lideranças políticas que tenham realmente compromisso com investimento em educação, educação de qualidade, valorização do professor, que é o nosso ponto aqui, né, de debate. Claro que sem esquecer dos outros direitos fundamentais, porque também não vai adiantar só ter escola de qualidade, a escola sozinha não vai resolver todos os problemas, né? Mas eu acho que é um excelente ponto de partida, porque é da educação, sim, e principalmente da educação de base
que derivam outras questões sociais, sejam elas boas ou ruins. E a formação política vem da base também, né? Uma educação humanizada, com princípios, com ética e com valores, certamente vai formar cidadãos, né, com boas pretensões políticas aí no futuro. Frederico, eu quero agradecer a tua participação aqui, foi ótimo. Eu que Pena que a minha agradeço. parte já terminou, né? Para vocês não terminou não, gente. Logo mais tem o Frederico ao vivo de novo e tem videoaula, tá? Que a gente está liberando no YouTube agora para vocês. Ele gravou conteúdo. A gente está liberando uma primeira parte desse conteúdo de 19 minutos e a gente vai fazer um intervalozinho aqui de 20 minutos, tá? Vou marcar aqui, ó, às 20h40 a gente retorna ao vivo aqui no Instagram. Só para arredondar, tá? 20h40 a gente retorna aqui no Instagram para um segundo momento ao vivo com o Frederico. Quem vai entrar na live com ele é o Edivaldo Fernandes, né? A conversa de cientista político para cientista político. Eu vou ficar ali assistindo de camarote porque eu quero aprender com vocês também. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Frederico? Uma honra. Eu que agradeço imensamente. É sempre um prazer estar com vocês aqui, sempre um prazer interagir. Hoje eu não consegui ver os comentários, porque o celular está um pouquinho longe, mas eu vou, na conversa com o Edvaldo, eu vou abrir aqui os comentários, que eu não estou, por incrível que pareça, apesar de não ser tão velho assim, eu sou meio velho para essas coisas, entendeu? Então eu não sou um letrado digital aqui no Instagram. O Instagram é Olha, o minha rede pessoal deu um social show mesmo. aqui nos comentários, Frederico, fazendo um resumo aqui para você, muitos comentários pertinentes, né? Muita gente agradecendo agora e elogiando a sua participação Que aqui bom. conosco. Valeu a pena. Eu que agradeço. Então a gente volta daqui a pouquinho ao vivo, o pessoal vai assistir o vídeo agora no YouTube, tá bem? 20h40 aqui no Instagram da rede. Combinado? Até Combinado. mais, Frederico. Tchau. Abraço. Pessoal, esse é o mini curso A Política dos Direitos Humanos com o Frederico Bertolini. Ele é professor de Ciência Política na Universidade de Brasília, é doutor em administração, educador, né? E a gente está falando aqui sobre temáticas muito relevantes, partindo desse núcleo central, que é a discussão sobre direitos humanos. A gente falou do direito à educação, dos direitos das crianças e dos adolescentes, a gente falou do sistema político como um todo, da importância do voto e dessa crise política que a gente tem vivenciado, essa crise do sistema democrático. Vale super a pena. Se você chegou do meio para o final, saiba que esse conteúdo ele vai ficar gravado, a princípio aqui no Instagram da rede e logo mais no YouTube. Tá bem? Você pode acessar esse conteúdo no YouTube e não só acesse para assistir, mas compartilhe essa live com os seus amigos, com os seus contatos, tá bem? É um material de qualidade e é para todo mundo. A linguagem é clara, didática, acessível. Se você quiser garantir certificado, você precisa se inscrever na formação. Ela é gratuita, tá? Acesse redepedagógica.com.br. Lá você vai encontrar o curso completo, com as lives, com as videoaulas, com os textos, com os slides e com as atividades interativas que são propostas. O acesso é gratuito até o dia 3 de setembro, tempo suficiente para você fazer toda a trilha formativa. Se você precisa de ajuda com o seu acesso, como é o caso da Luciana aqui e de outros que comentaram na live, entre em contato com a gente por WhatsApp ou por e-mail. No Instagram da Rede Pedagógica, deixa eu abrir aqui, no cabeçalho tem os dados de contato. Entra no Instagram da rede e clica em contato. Aí você pode escolher se você vai falar com a gente por e-mail ou por WhatsApp, tá bem? Clica em contato, escolhe falar conosco por e-mail ou por WhatsApp. A gente vai lhe responder. Não é imediata a resposta, mas em até 24 horas você será respondido. Se você tiver dificuldade em acessar, a gente vai te ajudar, tudo bem? Corre para o YouTube, porque já foi liberada a videoaula do professor Frederico, a primeira videoaula do curso A Política dos Direitos Humanos. E às 20h40, a gente tem outra live aula aqui
com Frederico Bertolini e Edivaldo Fernandes. Vai ser incrível e eu vou estar assistindo junto com vocês. Até mais. Tchau!